Olá, pessoal. Vou esperar meu convidado entrar. Hoje o tema aqui da live, o nosso tema é diversidade no TEA e educação inclusiva. Vamos lá. Olá! Olá. E Boa aí, noite. Jackson? Boa noite! Tudo bem, pessoal? Hoje eu trouxe o Tudo bem? Boa noite. Jackson para falar um pouco com a gente sobre a diversidade no TEA e sobre educação inclusiva, que é um tema que eu estou falando muito ultimamente, né? E os obstáculos, né? As dificuldades aí do, do autista dentro da escola. Esse é o Jackson. Jackson, conta um pouquinho pra gente quem é você, para quem não te conhece, e conta aí um pouquinho pra gente. Tudo bem, pode ficar tranquila. Prazer, pessoal. Quem não me conhece ainda, eu sou Jackson Marçal, tenho 30 anos, sou formado na área de humanas, área de tecnologia, tenho várias especializações. No decorrer da minha vida, fiz algumas direcionadas para o TEA mais recentemente. Tenho primeiros socorros pela Universidade de Barcelona, primeiros socorros psicológicos, tenho neurociência pela Universidade Duke, tenho neurofeedback, que é a ferramenta agregada para aprimorar e fazer tratamentos e terapias no autismo, tenho certificação em ABA, venho me aperfeiçoando cada vez mais nesse meio autístico como um todo, auxiliando mamães, papais, cuidadores, autistas e não autistas também entenderem um pouco mais sobre esse nosso meio neurodiverso aí, que muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, com trabalho de ativismo direcionado também para apoiar não só o autismo masculino, mas como o feminino, que eu defendo muito, sobre a equidade na educação, que é algo que a gente precisa muito também, de apoio direcionado. Faço trabalhos voluntários, participo de algumas associações, de algumas ONGs também, sou padrinho de algumas APAES direcionadas, e é isso. O trabalho é mais voltado mesmo para toda a comunidade, apoiar, ajudar e compartilhar um pouquinho aí sobre o que eu venho aprendendo, o que eu absorvo no dia a dia. Ô Jackson, obrigada por você estar aqui na live com a gente hoje. E uma das coisas mais importantes assim, que eu gostaria de falar hoje, em primeiro lugar, porque as pessoas que não vivem esse mundo do autismo, elas não têm noção como o autismo tem uma variedade, né? O autismo não é uma coisa engessada, né? Não é, só existe um tipo de pessoa, né? Ou ela não apresenta apenas alguns comportamentos, né? Ela tem uma gama até uma coisa importante que eu gosto de falar é porque as pessoas que não conhecem o autismo, elas costumam associar o autismo com deficiência intelectual, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A deficiência intelectual ela pode entrar como uma comorbidade do autismo, mas, né, não é uma coisa que já é do autismo, né? E Correto. para muitas mães, tem muitas mães que estão me seguindo aí, elas assim, elas estão recebendo o diagnóstico dos filhos de autismo e elas ficam bem assustadas na hora que escutam essa palavra autismo, né? E aí que vai a busca delas, atrás do que é, como que meu filho vai ser, como que ele vai evoluir na vida, como que ele vai viver. Então tem essa percepção. Então, um dos motivos de eu trazer você aqui é para mostrar, né? Dar um exemplo de que existe essa gama de autistas, vamos dizer assim, né? E que
eles estão muito apegados àquele autista clássico, aquele autista severo, que é o que eles conseguem visualizar por aí, né? Sim. Então, e aí eu queria perguntar algumas coisas para você, porque eu acredito que é dúvida de muitas mães também, né? Uhum. E para saber um pouco mais de como foi a sua vida quando você era criança, né? E da primeira pergunta que eu gostaria de saber é como que foi quando a sua família descobriu o autismo e como que foi? Uhum. Antes de mais nada, fazer um complemento do que você falou. É muito importante a gente analisar que o autismo ele é um espectro. Quando você fala transtorno global neurodesenvolvimento, o TEA, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno relacionado a uma imensidade gigantesca de ramificações. Quando você fala o espectro em si, você pode imaginar como várias cores. A gente hoje consegue ir modulando cores. E essas modulações criam diversos tons. A mesma coisa acontece dentro do espectro. Essas modulações criam diversos indivíduos que o seu neurodesenvolvimento vai pender para diversas características. É muito interessante você falar, não existe só autista com deficiência intelectual. Existem autistas também normais, que têm um entendimento amplo. Existem autistas que têm deficiência intelectual, que descobre depois do diagnóstico do autismo e começa a corroborar para uma avaliação mais complementar. Porque a deficiência intelectual, antigamente, falada muito como deficiência mental, teve essa alteração justamente para o entendimento ser mais amplo, porque um ponto de deficiência não significa que aquela pessoa seja também inapta. Mesmo crianças que estejam em um quadro severo, justamente severo por ser também de níveis que eu acho desnecessário, que apenas corroboram para entender ali uma classificação da qualidade e necessidade de apoio que aquele autista vai ter. Então as pessoas não entendem também os níveis, por isso que a gente tem essas alterações constantes, por isso que vem um novo DSM-6 em 2021, e em 2022 por isso que a gente vai ter uma CID-11 para tentar ajustar um pouquinho mais a visão das pessoas. Então esse começo é muito importante você falar sobre isso, é muito importante tocar nesse assunto, porque não existe só um autismo, existe um autismo com diversas associações. Hoje são mapeados mais de Sim. 1.000 genes direcionados. Então, é muita ramificação para o autismo. Então, a gente tem que parar com aquilo de querer pôr o autista apenas como o que vai ter deficiência intelectual, ou que vai ter epilepsia, ou que vai ter ataques convulsivos. Não, o autista pode se desenvolver, ele pode ter ataques convulsivos, pode desenvolver até depois, como aparentemente normal, assim como qualquer outra pessoa. Ele pode ter epilepsia, assim como qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente tem que acabar assim, com essas características, e é um neurodiverso, né? Um mundo muito amplo. Assim como os típicos também não são iguais, os típicos têm as suas ramificações, e os neurodiversos apenas pensam um pouquinho diferente dentro do que é típico para as pessoas. Então, essas divisões que as pessoas criam demais, às vezes separam até a forma de pensar. Vamos lá. O meu diagnóstico, como que foi? Eu tive um diagnóstico tardio, tive um diagnóstico dentro do período ali dos 25 anos, eu tenho 30. Então vamos lá. 30 anos hoje Jackson tem, 25 anos de diagnóstico. Quando você pega 5 anos para trás, e até 10, você consegue vislumbrar um conhecimento, um entendimento maior do autismo, porque a gente tem Berenice Piana em 2012, uma pessoa que eu admiro muito. Depois vem a Revolução, o apoio, depois vem Fátima Quant, depois vem Marcos Mion, depois vem outros trabalhos, e depois a comunidade começa a criar corpo e a gente começa a entender autismo mesmo aos últimos 5 anos. Então, meio que casa o meu diagnóstico tardio com esse boom que a gente tem no Brasil. Porém, o autismo existe há mais de 100 anos. O autismo não existe de hoje. Já teve várias ramificações, vários falsos entendimentos. O Jackson teve o diagnóstico tardio, o que foi afetado com diversas comorbidades, condições coexistentes. Mas vamos voltar um pouquinho na infância. Como que foi a infância do Jackson para poder se entender aonde eu cheguei nesse diagnóstico? Que aí fica até mais fácil para as pessoas entenderem eu começando a história da infância. Comecei normalmente a falar e andar com 6, 7, 8 meses. É meio assim, não tão normal, né? Andando já com 8 meses. É normal, sim, o autista ter, às vezes, essa desenvoltura acelerada. Porém, a gente tem que ficar muito atento, porque essa desenvoltura pode ser camuflada por diversos aspectos.
Eu tinha aí aquele desenvolvimento, aquela desenvoltura, vim de uma gravidez um pouquinho complicada, minha mãe teve sarampo, tomei vacina de sarampo, não tinha sarampo, aí peguei o sarampo com 8 meses, falando, já andando, parei de andar, parei de falar. Não teve uma ligação em si com o sarampo, não foi uma sequela relacionada ao sarampo, mas só voltei com 3 anos e 8 meses. Olha o espaço de tempo que eu fiquei sem falar, sem andar, sem gerar muitos vínculos informativos, sem desenvolver partes cognitivas. A gente tem mais de 2 anos que a gente pode tirar como exemplo de uma perca total. Porém, com 3 anos e 8 meses, o Jackson começa a falar, meio ainda complicado, comendo muitas palavras, mas se desenvolve muito bem. Aí vem na educação, dificuldades na inclusão. Na época, 20 anos atrás, não é a mesma coisa que hoje. Fiquei um dia no colégio público, venho de uma família humilde. Minha mãe praticamente teve que dar o sangue ali, fazer do que não podia e podia para poder tirar dinheiro de onde não tinha. Hoje em dia é caro o colégio particular, indifere, eu acredito muito, assim, porque a educação é cara no Brasil. E na época era muito cara também, assim, não desmerecendo hoje, mas na época era muito cara. E ela acabou tendo que colocar eu em um colégio particular para me desenvolver. Eu sempre conto essa história para as pessoas entenderem um pouquinho. E aí era 7 alunos na sala, era mais fácil. Porém, eu tinha muitas dificuldades na educação, assim como muitas crianças ainda têm hoje em dia. Eu tinha dificuldades para escrever, porque eu sempre tive muita hipersensibilidade ao toque. Tudo que eu pego de caneta dói muito. Então, é 5 minutos escrevendo, eu já estou desistindo. Isso gerava uma certa cara de preguiça para professores de gramática, ortografia, na época, muito comum. Tinha muitas características da visão. Eu tenho visão monocular, por conta do neurodesenvolvimento. Lembra que cada autista pode apresentar uma característica única? A minha foi uma perca de uma visão, outro pode ser um movimento muito repetitivo relacionado a algum desinteresse, a audição muito aguçada ou pouco aguçada. Então eu tive a audição também muito aguçada, tive hipersensibilidade, assim como pode ocorrer hipossensibilidade no autismo. E com isso os professores acabavam me avançando, porque eu dava conta de responder as outras atividades. Eu era muito bom em português, muito bom em história, mas não tão bom em gramática, mas muito bom no português em si, no que saber do português, mas a parte história, a parte de educação científica, a parte da ciência, dava muito bem, e os professores acabavam me avançando, fui pulando, e aí fui tendo uma vida normal dentro desse percurso. Vamos chegar agora ao diagnóstico, talvez eu acabe atrapalhando outras perguntas suas. Diagnóstico tardio, sobrecarregado, trabalhando em várias empresas, já trabalhei em várias multinacionais, e acabei tendo um ataque de pânico, um burnout. Um médico, Dr. Luiz, um profissional excepcional, muito inteligente, foi me afastando ao pouco do trabalho que eu fazia, 5 dias, 10 dias, 15 dias, até chegar em mim e falar: Jackson, é muito comum isso acontecer no diagnóstico tardio. Você sabe que você tem. Autismo, sim. Eu não queria aceitar, queria me internar, não me achava burro, me achava um monte de coisa. Eu falei, não. E aí foi fazendo os tratamentos, o apoio, aí foi fazendo o diagnóstico correto, né, por bons profissionais, e se chegou ao Asperger. E depois, mais para frente, o complemento até chegar ao diagnóstico do Savant que eu tenho hoje. Senão eu acabo respondendo todas as perguntas, eu não sei como está a sequência. É uma coisa que eu ia perguntar para você. O que seria o autismo Savant? Você sabe me explicar direitinho? Sei sim. Antes de você entender o autismo Savant, você tem que entender, como eu disse, que o autismo existe várias características e vários enquadramentos. A gente tem lá CID-F 8.4.0, CID-F 8.4.1, assim sucessivamente a gente tem até o 9 dentro de uma discriminação que inclui autistas com características motoras, autistas verbais e não verbais, e incorporações dentro do DSM, algumas classificações como complementares. Por exemplo, nós temos o autismo, conhecido como autismo de alto funcionamento, aquela criança que praticamente não parece autista. Ela não tem muita coisa especial em características de inteligência, para falar, nossa, é um gênio, mas ela se sai bem, ela consegue desenvolver algumas potencialidades direcionadas, mas ela tem, dentro da avaliação neuropsicológica, alguns pontos negativos, como uma baixa interação social em um aspecto mais amplo, ela tem alguma dificuldade motora fina, bem pouco apresentada. Então isso seria um autismo de alto funcionamento, um autista que consegue se dar bem, sai entre as pessoas. Às vezes alguns profissionais até não querem diagnosticar, mas é preciso, porque precisa saber o que é negativo e o que é positivo no autismo para tratar os dois, para evitar que
tardiamente receba um diagnóstico e venha com várias comorbidades, vários problemas. Hoje eu tenho fibromialgia por conta do diagnóstico tardio. Por isso que eu luto e tento cada vez mais apoiar mamães o mais cedo possível. Então, essa é uma das características, autismo de alto funcionamento. Temos autismo de altas habilidades, conhecido muito como termo Asperger, que está em descontinuação. Muitas pessoas já sabem o motivo, outras não, por conta do detentor do nome ser uma pessoa que acabou proporcionando várias crueldades na época do nazismo e diversas outras categorias. Assim como o DSM-4, dentro do DSM-5, a gente tinha o ASP, que migrou para o Asperger, que foi apenas uma alteração, e a gente vai ter uma nova alteração, que seria o FAT, que seria no DSM-6. Então é uma história muito longa. Hoje eu gosto muito de falar, para exemplificar, que é o autismo de altas habilidades. Aquele autista que tem capacidade, tem um QI ali estável, que se chega dentro de um quadro de altas habilidades até 129 pontos percentis, seria um autista que tem uma inteligência e que pode ser trabalhado muito bem. É um autista que tem ajustes a serem feitos, mas tem negativas, assim como qualquer outra pessoa também. É um humano também comum. Temos, em sequência, o Gift and Talent, que seria crianças com altas habilidades e dotação, não superdotação, como é dito no Brasil. Por isso que a gente está desconstruindo o termo superdotação, para evitar estrelismo. Mas são pessoas extremamente inteligentes, com potencialidades muito significativas, que podem chegar a níveis de QI acima de 130 pontos percentis e que podem desenvolver ótimas atividades, serem gênios com certeza em diversas áreas e precisam também de um trabalho, de um apoio, porque senão não se desenvolvem. Porque o autista, ele é muito ok na minha, então se não trabalha, não desenvolve. Temos o autista savant, um exemplo que as pessoas gostam de utilizar, o The Good Doctor. Mas pouco se sabe sobre o savant. O que é o savant em si? Porque ele é bem menos. Ele não é menos, ele inclusive apresenta umas características muito singulares. Ele é apresentado em autistas que já apresentam uma deficiência intelectual. Lembra lá atrás o não verbal ou verbal? Pode ter uma passagem de verbalização por ser verbal ou não verbal, ou ele pode ter uma comunicação muito boa, mas tem deficiências. Dentro de um QI de avaliação, ele vai ter pontos positivos ao extremo e algum ponto negativo ao extremo. Um exemplo que os QIs, os quocientes de inteligência podem serem avaliados abaixo do limítrofe, entre 40 e 70 pontos percentis, e entre 114, altas habilidades, até 129, e também superior ao Gift and Talent, acima de 130 pontos percentis. Então não tem como balizar mais um QI para um savant. O savant, ele é conhecido por ter ilhas de pensamento, ilhas de inteligência ou ilhas de conhecimento, que são flutuações na mente nossa, que a gente costuma pegar algumas características e ser autodidata, ser bem direcionado a um assunto. Vamos falar, por exemplo, de algo novo do momento, com o Jackson agora. A nova gasolina está chegando. É relacionada a uma octanagem, a um nível composto de gasolina que tem uma performance maior. Esse nível de performance maior gera um consumo com maior qualidade para o veículo. Com isso, as montadoras terão um ganho significativo, por exemplo, na sua linha de funcionalidades direcionadas para o biocombustível, direcionados para alguma outra ênfase. Então, assim, viu, eu estou criando isso agora, baseado em algo que eu ouvi sobre essa gasolina que tem que chegar e que vai ser alternada e tudo mais. Isso são ilhas de pensamento dentro de um âmbito autodidata. Eu consigo desenvolver o tema baseado em pequenos gatilhos que eu tenho. Porém, eu tenho algumas deficiências, como memória de curto prazo, que você me perguntar agora. Eu lembro, seu nome é Juliana, se eu não me engano. Mas memória de curto prazo faz eu errar o nome, às vezes, da pessoa. Eu tenho outra característica ruim, a sintetização. Eu posso fugir um pouco por ter muitas ideias. Outros savants já têm uma facilidade com música. Eu já não sou tão fácil assim com música. Pode começar a tocar sinfonias de Mozart simplesmente ouvindo ela e tocando e remeter aquilo de maneira singular, quase idêntica. Pode ter uma memória fotográfica muito boa, como The Good Doctor, que é uma memória fotográfica inimaginável, porém ele tem hipertimésia, que é um outro nível de autismo que envolve a memória muito aguçada, onde consegue ver detalhes dentro da memória fotográfica. O Jackson já tem um outro tipo de memória, chamada memória de aproveitamento, que é uma memória direcionada para pegar informações, agrupar, sintetizar, criar, ser autodidata e não precisar de muita instrução para fazer aquilo.
Então, assim, existem vários níveis que se enquadram dentro do Savan, dentro da hipertimésia, dentro do Asperger. Isso são apenas QIs. O que vale mesmo, o que importa é o que é feito na avaliação primária por um bom neuropsicólogo, por um bom psicopedagogo, para se identificar o que deve ser trabalhado nessas características e balancear o autista, pois o autista tem um breve desnível por conta de movimentos, a gente chama ou aceleração de pensamento ou lentificação, ou ele fica no meio ali. É muito comum o autismo feminino ficar muito no meio, que aí envolve muito transtorno de personalidade, que a mamãe tem que ficar mais atenta. Então, assim, são características muito singulares. Não sei se eu expliquei mais ou menos bem, eu sempre mudo um pouquinho a Não, explicação no Savan. entendeu? Eu consegui entender. O pessoal aí conseguiu entender também. E foi importante você falar isso, porque é o que falta as pessoas entenderem, que existe uma gama aí, né? E que para cada criança a gente tem que trabalhar de forma diferente, né? Então também não adianta só entrar na internet e ver, ah, meu filho é autista, deixa eu ver como ele vai ser, que nenhum é igual ao outro e cada um vai se desenvolver de uma forma diferente, assim como crianças neurotípicas que vão se desenvolver cada uma de uma maneira diferente, né? E, bom, era o que eu ia perguntar para você sobre essa parte, essa diversidade aí, mas você já conseguiu falar sobre QI, você falou. E uma coisa importante, eu tenho muita gente que me segue aqui no Instagram e lá no YouTube, né? Em relação ao atraso de fala. E você começou a falar cedo, né? Depois você teve uma pausa aí porque você ficou doente e depois você voltou a falar. E é uma coisa que, na verdade, por exemplo, no caso do Jorge, foi o que chamou mais atenção no Jorge, né? Então, nem tanto os comportamentos, mas o atraso de fala foi o que mais chamou atenção. E Sim, era o que eu ia perguntar para você, sobre pode atraso perguntar. de fala. Eu ia Sim, perguntar se você teve, né? Mas você já falou que não mas teve. E como tive. Tive. teve? O atraso da fala aconteceu não pela comorbidade, mas pelo próprio autismo. Futuramente eu fui fazer. A gente faz avaliações neurológicas, porque para você enquadrar dentro do Savan, né, você tem que ter ali uma alteração neurológica também bem funcional. Então, o meu cérebro, essa parte cá, não funciona. Por isso, até que eu falei no início, não sei se vocês entenderam muito bem, eu não enxergo de um olho. Eu tenho uma deficiência visual, visão subnominal apenas 20%, chamada visão monocular, e tenho o autismo com a relação do neurodesenvolvimento. Então, se você me permite, eu posso até ajudar e contribuir um pouquinho sobre isso. O que acontece? O atraso, ele pode acontecer. Ele deve ser muito observado e a mamãe não deve deixar de lado um tratamento com a boa fono, principalmente as que estejam mais atualizadas, porque recentemente eu até falei com a fono, eu fiz um trabalho com outras profissionais mais fora do Brasil, direcionado aos ecofenômenos, né, que a gente fala. Eu consegui falar certo pela primeira vez, eu sempre falo ecofenômenos. Ecofenômenos. Esses ecofenômenos são várias características. As pessoas ficavam presas antes apenas a ecolalia, ecopraxia. Existe, é muito comum, mas em conjunto vem diversos outros, como a ecologia, não é da natureza. Pode pesquisar aí que o Jackson já publicou sobre, vocês vão entender. Não é ecologia da natureza, existe sim. Tem algumas pessoas que ficam teimando, achando que é da natureza, não é. Existe a ecopraxia, que a gente já conhece, existe a ecologia, eu já acabei de repetir, existe a ecoplasia, existe a ecopatia, são todos caracterizados. A ecopatia, por exemplo, repetição de desenhos, a criança começa a rabiscar a casa toda, a mamãe não sabe de onde vem isso. É uma repetição mental relacionada à necessidade da fala que faz ela riscar a casa toda. A ecologia seria a repetição no pensamento direcionado. Tem a ecoplasia em si direcionada, que é multifocal, que seria uma relacionada à repetição da tonalidade da voz das outras pessoas. Então, esses ecofenômenos, eles estão sendo mais abertos hoje em dia e eles influenciam negativamente de diversas formas. Porém, a mamãe que acompanha corretamente, faz o tratamento e o apoio, fique tranquila.
que com certeza seu filho vai desenvolver da melhor maneira possível. O autista hoje, tem autista que fala vários idiomas, não se assuste se seu filho começa a falar inglês, ao invés de falar português, falar espanhol, virar um poliglota. É muito comum, pode acontecer. Autistas às vezes preferem falar por sinais, então não fique tão pressionada nesse momento. Tem autistas, como a Larissa, que eu falo muito, que eu conheço, quem me segue já sabe, que é uma autista savan que virou médica, está no front, lá em Rondônia, para o Covid, começou a falar agora, nesse momento de emergência, 24 anos, não falava, se formou em medicina. Mas como? Não verbal se formar, não verbal aprender. Pessoas, existem várias formas de aprender e de se comunicar. Existem várias formas do autista se comunicar. O mais importante é não pensar tanto no futuro, para vocês, mamães, não se desgastarem tanto, trazer para o presente, trabalhar isso com os profissionais, que são muitos profissionais capacitados, que ele vai se desenvolver da melhor maneira possível. 2 anos, 3 anos, acontece muito recuo. Eu costumo explicar que a voz, né, a fonética, ela pode ser desenvolvida, direcionada até os 6, 7 anos. Mas isso, lógico, que não significa que você pode anteceder esse tratamento, esse apoio. Pelo contrário, quanto mais cedo iniciar, melhor. Mas só para vocês terem uma base, 6, 7 anos, ainda tem pessoas que estão desenvolvendo a fala. Com 24 anos, uma médica desenvolveu a fala, formada, especializada em neurociência. Comecem a entender um pouquinho que o autista pode se desenvolver no decorrer da vida e depois também da fase adulta. Então, assim, existem vários trabalhos a serem feitos. O importante é saber o que o seu filho tem, se é uma repetição de uma tonalidade que ele aprende diferente, se é uma acoplastia direcionada a um não entendimento. Então, assim, são várias ligações. Não sei se eu expliquei bem. Ah, explicou sim. É bom você falar isso, sobre essa ansiedade das mães, né? Porque eu vivi muito essa ansiedade, quero meu filho falando, né? E hoje eu já tenho um pouco mais de tranquilidade para lidar com isso. Eu já consigo ver que ele se comunica não verbalmente, né? Mas ou por gestos ou por expressões faciais. Então eu tenho uma boa comunicação com ele, apesar de não entender tudo que ele queira falar, né? E uma coisa importante que o pessoal sempre me pergunta, que a primeira palavra, assim, que eu consegui perceber do Jorge foi com 3 anos e meio, né? Então, assim, uma palavra com 3 anos e meio, entendeu? E agora ele tá começando a formar pequenas frases, mas, assim, ele tem muitas outras comorbidades na fala, entendeu? Como essa ecolalia, teve uma que você falou que é engraçado, porque ele muda o tom de voz conforme a gente está falando, ele imita ecoplasia. O que a gente tá, É porque é tudo muito novo, eu me confundo muito. Ou é ecoplasia ou é ecopatia, um dos dois que muda para imitar o tom da voz. Vou dar um exemplo para você rapidinho, só para vocês entenderem. Quando eu estou falando com alguma pessoa que eu não tenho um convívio tão grande, você eu já conheço o seu tom de voz, a gente já falou pelo WhatsApp, a gente fez de chamar, tudo mais. Mas se eu falo às vezes com uma pessoa, eu vou para alguma localidade, em coisas de alguns minutos, eu já estou imitando a voz ou a tonalidade daquela região. No Brasil a gente tem muito isso, a diversidade de voz, de tonalidades são muito grandes. O autista faz isso muito, mas muito bem. Isso pode, inclusive, atrapalhar. O interessante dentro disso, se você me permite, tem uma atividade que eu passei mais cedo para uma mãe que me perguntou. É muito interessante você começar a treinar sempre, mostrando a sua boca, mostrando o significado. A gente falha muito nisso, porque a gente grita com o filho, né? Fala, João, vem cá, João. O autista odeia isso. Por quê? Para ele não, ele começa a desvincular o João, ele começa a desvincular aquele chamado. Isso em um momento da vida dele não vai ter mais nenhum fundamento. Daqui um dia João não é nem o nome dele para ele. Porque João é só uma forma irritante de alguém gritar o nome dele. Então, assim, é muito interessante o que você falou, é muito legal você já observar isso no seu filho. Acontece sim, eu só não me recordo qual, porque como a memória de curto prazo minha é péssima, eu aprendi isso essa semana, poucas agora. Então eu nem lembro direito, mas é uma das duas, ecoplasia ou ecopatia. Outra coisa que eu quero falar sobre ainda fala era se todos os autistas têm atraso de fala. Você já respondeu também. Você falou que alguns têm, outros não têm, uns vão desenvolver mais para frente, né? Bom, eu ia perguntar se você fez terapia quando você era criança, se você fez alguma terapia. Teve tentativas.
Fui aos médicos, sim, fui a uns 4, 5 psicólogos, psiquiatras, mas como eu disse, a gente pega o Jackson como exemplo hoje do diagnóstico tardio, são mais de 20 anos atrás. Então, eu não culpo profissional, eu não culpo sociedade, infelizmente são questões estruturais bem abaixo mesmo disso. É uma questão de organização e entendimento. Por isso que a gente está aqui hoje para conscientizar. Então, na minha época, eu ia nos profissionais e falava apenas que o Jackson era muito agitado, muito inteligente às vezes, desmontava muito brinquedo, sempre desmontei muito as coisas. Eu gosto de desmontar as coisas e remontar. É uma característica minha. Alguns autistas têm, também gostam muito de desmontar objetos, ou brincar de formas diferentes. O carrinho no chão, ele está voando, o barquinho, ele está pulando. Então, são muitas diversidades dentro disso. Mas não tinha profissional e nem apoio bem multifocal. Mas hoje, já adulto, eu tenho um direcionamento, olha só, adulto, com fono, faço o joguinho da Mônica, porque está em pandemia, tem que retornar assim que tiver ok. Minha última terapia com a fono, porque eu tenho taquipsiquismo. Tem os dois, existe taquipsiquismo e bradipsiquismo. Taquipsiquismo é aquela aceleração, aquele autista que é muito acelerado, agitado, ansiedade. O bradipsiquismo é aquele que é muito lento. Ambos os extremos atrapalham e também o intermédio às vezes confunde. Só porque em outro nível, por eu ser savance mais acentuado, eu desenvolvi a taquilalia, que é quase uma fuga e quebra das palavras. Não tem a fuga das palavras, mas tem esse direcionamento muito estrutural da fala. E às vezes vocês podem perceber que eu troco palavras quando eu estou falando, eu como um pouquinho a palavra, isso é algo do Jackson. Aí eu trabalho com a fono, direcionado, lá com a turminha da Mônica, fazendo os quadrinhos, para ir trabalhando e conversando com ela a fala, para ir identificando e trabalhando essa vocalização. Outra coisa que eu faço muito, indico, terapia. Terapia é muito bom. Terapia com psicólogo mesmo, terapia. Você vai ter que achar um psicólogo que entende autismo. Porque eu passei muitos problemas com psicólogos que até queriam me diagnosticar com esquizofrenia. É algo muito comum de se confundir em alguns casos, em alguns quadros que o autista está muito ansioso, com toque, com alguma comorbidade. Bom, tem algumas perguntas aqui que eu vou pular, porque você já respondeu. Desculpa. As principais dificuldades que você teve na escola, você sabe como que, hoje em dia, você vendo, o que você acha que podia ter sido feito naquela época por você, para que você tivesse um equilíbrio melhor, para que você se sentisse melhor na escola, que você conseguisse aprender melhor, etc. Não terem me acelerado, não por conta das potencialidades, mas terem feito o estudo correto. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Hoje estima-se no Brasil que nós temos em torno de 400 a 450 mil professores. É muito professor, né? 400, 450 mil professores. Só porque a gente tem muito mais criança do que professores. A gente estima que a gente tem uma população jovem que beira em torno de 78% dessa população de mais de 200 milhões de pessoas. Então já vamos começando a ir por uma desordem um pouquinho grande só por alunos. E autistas a gente tem em torno, sem censo, apenas com um embasamento de algumas pesquisas, alguns estudos direcionados, porque o último estudo que a gente teve foi em São Paulo, e bem pequeno, e não serve como base. Mas o estudo que a gente tem mais recente que aponta em torno de 2 milhões de autistas. Então, em mais 2 milhões de autistas, 400 mil professores, Jackson, dá para atender, né? A gente põe uns 20 alunos em cada sala, só porque esse não é o problema. De 400 a 450 mil professores, apenas de 6%, em torno de 4 a 6% desses professores têm especialização em educação especial. Aí esse é o grande gargalo e o problema. Agora veja que a conta não fecha. 4% de 400 mil para atender 2 milhões. Você não vai conseguir nunca atingir essa meta ou atender essas crianças baseado numa educação de qualidade, numa equidade que a gente busca, que é a justa medida para as pessoas. Então falta sim uma preparação de base para os professores. Mas aí, Jackson, então os professores têm que ser... Não vamos culpar o professor. Falta o quê? Políticas públicas que gerenciem, quem sabe, um curso de pedagogia, que às vezes no curso de pedagogia se inclua a educação especial. Falta que políticas públicas direcionem trabalhos fundamentais para que aperfeiçoem esses professores, porque eles não têm condição, às vezes, também de se especializar. Falte que núcleos de apoio do governo façam trabalhos
e direcione os treinamentos para esses professores. Faltam várias coisas, mas não vamos aqui culpar o professor. Então a conta não fecha. 4, 6% para 2 milhões de 400 mil não vai conseguir atender nem pondo 50 autistas na sala. Isso só sendo autistas para um professor atender. Então, assim, na época que eu tive lá, a minha dificuldade maior era o quê? Era justamente matemática, um exemplo. Eu nunca gostei de fazer cálculos matemáticos. Aqueles cálculos que a gente faz os quadradinhos, eu nem recordo, vou ser sincero para você. Por quê? O Jackson fazia diferente. Eu sempre fazia na mente usando os dedos. Mas, no final das contas, o engraçado era que eu conseguia responder a pergunta. Ele perguntava, o Jackson está colando, a gente vai ter que acelerar ele. Por que está fazendo? Mas está errado e não sei o quê. Eles não conseguiam parar para analisar o que estava acontecendo, mudar o processo de educação. Aí a gente tem hoje a lei que garante, a gente tem que cobrar que seja adaptado a matéria para aquele autista, para que ele conseguisse ele desenvolver. Então, vamos avançar o Jackson, porque ele está respondendo tudo, mas ele faz diferente. Um exemplo? Eu gosto muito de usar o 2 vezes 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5, vocês sabem quantos que dá, mas eu fazia como a conta? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 para dar 10. Eu fazia diferente. Eu não fazia do jeito comum. E isso deixa os professores um pouco desconcertados, principalmente professores que não entendem da educação especial. Então, o que tem que ser mudado é o entendimento base para esses professores se aperfeiçoarem, para eles poderem aplicar um ensino multidisciplinar, transdisciplinar, como gosto de falar agora, que se aperfeiçoe a grade curricular ao autista. E não o autista tem que se aperfeiçoar à escola. A gente não tem um ABA que funciona muito bem, o ABAC bem aplicado, com a ciência correta, não funciona. É a mesma coisa, por isso que a gente tem o ABA como exemplo nos Estados Unidos e funciona muito bem, até em bases direcionadas a curricular para os alunos. E aqui a gente ainda tem muito a aprender, tem muito a ser mudado e modelado. Vou falar menos, senão eu vou responder todas essas perguntas que eu nem sei quais são. Não, mas é isso mesmo. Além do mais, nós temos lei que assegura que a criança, não só autista, mas crianças que tenham dificuldade de aprendizagem ou que têm alguma necessidade especial em sala de aula, elas têm direito a receber um material adaptado para que elas consigam entender, absorver esse conteúdo, né? Inclusive, as crianças autistas, pessoas com necessidades especiais em sala de aula, as escolas, elas têm um apoio, teriam que ter um apoio maior e financeiramente o governo federal ele paga mais por essas crianças, né? Então, deveria estar acontecendo. E além da educação do professor, o professor conseguir ter acesso a especializações, a cursos de reciclagem, também ter um grupo de apoio para esse professor, né, que auxilie ele a poder aplicar isso em sala de aula. Lembrando também que a criança com autismo, né, se tiver necessidade, ela tem direito sim ao mediador em sala de aula, né? E isso está em lei, né? E sua mãe não precisa brigar na justiça. Teoricamente, não deveria brigar na justiça, né? Deveria ser uma coisa já automática, né? Bom, vamos lá. Eu tava até que você me permite, a Meire está aqui. Se você me permite, a Meire está aqui. Se você me permite, quero até mandar um abraço para a Meire. A Meire é uma das minhas primeiras psicopedagogas que eu tive. Ela faz um trabalho exemplar, inclusive ela é especializada em treinar professores, mas ela sozinha ela não dá conta. Precisaríamos ter, para você ter uma ideia, a gente precisaria ter muita Meire para conseguir direcionar esses treinamentos. Ela até conhece, ela fez parte do meu início do diagnóstico ali, de um apoio inicial, me ajudou, me ajuda muito. Então, assim, o que você falou mesmo, falta todo um direcionamento, uma estruturação para que as políticas públicas funcionem, para que esses professores sejam apoiados. Porque o pedagogo, as pessoas têm que entender, o pedagogo é o que vai modelar toda a nossa estrutura futura dentro de um aspecto mais amplo, seja para novos empregos, novos trabalhos. Não está afetando só o autista, não. Está afetando todo o ensino, esse grande problema que eu vejo, esse gargalo que a gente tem. Porque a gente tem crianças aí, geração alfa, que eu gosto muito de falar, crianças super tecnológicas e professores ficando para trás. Por quê? Eles não se aperfeiçoam nem mesmo nos modelos tradicionais de educação.
Então, só queria complementar e agradecer a presença da Meire. Pode continuar, desculpa. Um beijo, Meire, também. Prazer de você estar aqui na nossa live. A gente colocar mesmo a prática, né? E o que é lei, colocar em prática, né? Vamos fazer isso aí. Vamos lá. O que mais que eu preciso perguntar para você? Para não se alongar muito, né? Em relação à universidade, Jackson. Uhum. Como é que foi na universidade? E se nas universidades você tem conhecimento se algumas universidades têm uma adaptação e se você teve isso na época que você fez faculdade? Não tive, não tive nenhum direcionamento de cota, porque mesmo com a visão monocular, para você ter uma ideia, eu descobri mesmo que eu era deficiente depois que eu estava na faculdade, mas aí já estava aprendendo, já, para mim também nem a visão monocular se enquadrava, e eu não tinha o diagnóstico do autismo. Então, a educação em si, eu mantive normal, não fui por cota, não fui por ajuste, mas a gente sabe hoje que a educação, ela pode ser modelada e estruturada. A gente tem os estudos muito bem elaborados pela dupla excepcionalidade, que são justamente características que você consegue subtrair essas potencialidades e trabalhar uma grade, um trabalho curricular muito mais propenso para aquele aluno, para aquele autista, para que ele consiga se desenvolver. Não só autista, crianças que têm outros transtornos, outras comorbidades também, possam se desenvolver. Então, hoje a gente já consegue, tem várias diretrizes, cada estado também tem muitas portarias, muitas normativas, né? Mas a gente tem um embasamento ali que crianças autistas podem sim receber um apoio direcionado para fazer um Enem, por exemplo. Para fazer o Enem, o autista, se for necessário, ele pode ter uma pessoa para transcrever toda a prova para ele, para responder junto com a ideia dele modelada, para fazer a própria dissertação do seu texto ali. Essa pessoa de apoio no Enem vai ajudar o autista. Então, assim, isso é só uma das portarias que dão entrada, é a porta de entrada para a universidade, seja pública, federal, seja qualquer uma de interesse que esse autista venha a ter. Mas vamos falando aí da área pública, da entrada comum para uma universidade federal, por exemplo. Dentro da normativa e das leis que dão acesso à educação, elas defendem que autistas ou pessoas que tenham uma deficiência, que apresentem dupla excepcionalidade, que a inteligência agrupada a alguma deficiência, alguma outra característica, bem avaliada por profissionais qualificados, um bom psicopedagogo, um bom neuropsicólogo, um bom psicólogo, com bancada médica válida, segura depois por um psiquiatra, um neuropediatra, um neurologista, ele possa, sim, se adentrar a essa instituição de ensino com essas ferramentas de apoio. Porque ele vai precisar, muitas das vezes, de uma modelagem, uma estrutura na sala. As pessoas hoje, às vezes, não entendem, batem o olho no autista e fica muito confusa. Por que ele é muito quieto? Assim, então, assim, tem que entender até mesmo no momento de se passar uma atividade para um autista. O autista consegue executar atividades hoje, se for bem treinado, se aprender bem, ele consegue fazer com exatidão algumas coisas. Mas isso às vezes pode gerar um cansaço, um estresse, então falta assim. Tem as ferramentas, mas ainda falta as instituições se adaptarem também para receberem esses autistas. Aí a Meire falou, a Meire é do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. Para quem não conhece, é um núcleo do governo. Tem em todos os estados, é território nacional. É baseado no estado mesmo. Ela representa, ela está aqui até como representante, muito importante ela está aqui, que ela representa a educação. Ela é uma pessoa batalhadora que está de diversas frentes, tentando mudar esse engessado. Mas igual ela falou, a lei de ensino especial funciona bem mesmo nesses casos, ela apoia bem. Então, só para vocês entenderem, igual você falou, Juliana, ali atrás, sobre algumas características da lei, por exemplo, do PEI, Plano de Educação Individualizado, que deve ser feito por professor, que você falou ali atrás sobre esses apoios que o autista tem direito. Na própria educação superior, o autista também tem direito. Então, assim, está na lei, a gente tem que fazer valer. É isso aí, Jackson, é isso mesmo, né? Então, assim, eu tô meio que coordenando junto com uma amiga minha, nós estamos coordenando aí um projeto aqui para a nossa região, porque nós queremos realmente que a lei funcione aqui, né? E que não precise mais as mães aí ficarem
implorando um mediador, implorando que as professoras façam uma adaptação para receber os alunos, né? O que eu mais vejo é autista que fica perdido em sala de aula, é autista que fica vagando pela escola, né? E isso atrasa ainda mais o desenvolvimento deles. Então, assim, além das terapias, ele precisa estar galgando aqueles degraus dentro da escola, né? Para que ele consiga acompanhar o melhor possível os outros alunos, né? Então, é por isso eu estou, assim, totalmente engajada aí a mostrar. E uma das minhas intenções de fazer a live é poder mostrar para as famílias até que não tem autistas, não tem crianças com necessidades especiais, mas mostrar a importância disso. Porque quem não vive não consegue entender a dificuldade que é e a importância que é toda essa adaptação, toda essa inclusão na vida da família, né? Da família e também da criança Foi autista, moto, né? Oi? Foi moto, né? Foi uma moto aqui na rua. Doeu aqui, mas tudo bem, pode ficar. Ai, desculpa. Não, não é culpa sua, não, entendo. Então tá bom, Jackson. Agradeço você, viu, pelo seu tempo que você dispôs aqui com a gente, tá? Pedir para todo mundo entrar lá no seu Instagram, conhecer mais sobre o seu trabalho, tudo que você expõe sobre o autismo, para que as pessoas consigam entender mais aí o autismo, tá? Te agradeço muito. Eu que agradeço, eu não sei quanto tempo tem ainda, tá terminando já? Falta quantos tempos? Minutos. Para mim, clica no ao vivo. Para mim tá bom, clica no ao vivo. Bastante tempo. Clica Oi? no ao vivo. Clica no ao vivo e me fala Deixa eu ver quanto tempo já foi. Nossa, 46 minutos já, gente. Viu? É porque a gente tem a noção de tempo quando você clica no ao vivo. Tá, eu que agradeço você. Desculpa por responder muitas perguntas suas, porque às vezes eu tentei encaixar para ficar de uma maneira mais entendível para as pessoas, mas eu não imaginava que você estava com um cronograma assim, bem. Então é porque eu costumo responder, ter essa autonomia e tranquilidade para ficar mais leve a live. Mas eu agradeço muito sua paciência. Não, eu não tô com o tempo contado, não, mas eu acho que deu para te conhecer melhor, deu para ver. Não, deu. Deu para ter uma noção melhor, né? Deu para mostrar para as pessoas para elas terem um pouco mais do que seria o autismo, como ele é diverso e como é importante na escola, né? Sim, foi muito legal. Eu que agradeço. Mais alguma coisa pra gente? Ah, vocês querem? O que vocês querem falar? Vamos falar um pouquinho. Manda dúvida aí. Você pode mandar dúvida, pergunta, a gente responde. Eu tô tranquilo. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Ó, o PDI, a Meire falou, o PDI precisa ser reconhecido na base da educação, que são os gestores escolares. Isso mesmo. Um grande problema é que o PDI ele fica engavetado. E às vezes não, 99% dos casos, os professores não direcionam o PDI para o front e entendimento. E o professor também não tem o entendimento. Então, olha o tanto seria mais simples. Você pegar um psicopedagogo e um neuropsicólogo, direcionar junto com uma coordenação e fazer um trabalho com o pedagogo. A gente não está falando para demitir pedagogos, a gente não está falando para todos os professores às vezes terem que fazer um curso, não. Se a gente pegasse, desengavetasse o PDI, que é o mesmo plano de educação individualizado que a gente fala, né? Eu falo PEI, plano de educação individualizada, é o mesmo PDI dentro do direcionamento de ensino, a gente conseguiria apoiar mais o autista. E não fazer apenas uma avaliação, uma anamnese, uma vez por ano, por exemplo. Não. A cada, quem sabe, final de mês ou semestre, fazer uma reavaliação daquele autista e também dar retorno para os pais. A gente tem que acabar com esse medo também e dar um direito, uma abertura mal para o professor falar, ó, seu filho tem algumas características que apresentam ali um possível TOD. Isso pode muito bem ser avisado com antecedência, evitar que aquela criança tenha uma agressividade muito maior, seja mais violento, tenha problemas em casa,
E assim, o professor ele tem essa abertura, ele deve ter esse direito maior. E com psicopedagogos no front ali, junto com coordenação, junto com outros profissionais de educação, funcionaria muito, muito, muito bem. Eu tenho aqui a pessoa falando aqui que adorou a live, adorei, muito obrigado, vocês dois, eu agradeço, muito obrigado você. Adorei também, entrei nesse universo desde o ano passado, 20 de 10 de 2020. Estou amando. Sim, cada dia que a gente faz mais parte do meio autístico, como um todo, a família, como a família dela faz parte, o filho dela, o esposo dela estão sempre à frente, a gente começa a observar que o que a gente tem para fazer é muito maior ainda. O que a gente precisa mover e moldar para as pessoas se entenderem é muito mais amplo. Então, cada um que faz parte, você está ajudando. Vai me falando o tempo aí. Ricardo. Ô, Jackson, o Rodolfo falou aí que tem pais que só faltam matar os professores, né? Acho que quando o professor tem alguma suspeita aí de diagnóstico, né? Ele quis dizer que o professor fala para os pais, aí os pais ficam muito nervosos quando gera uma suspeita. Isso tem que acabar também. Por quê? Papai, às vezes, não fez o diagnóstico e pôs o filho no colégio. Tá certo que o papai está querendo um apoio, às vezes é do SUS, às vezes é multidirecionado. A gente entende, a gente não está aqui para julgar ninguém, nenhuma classe. Mas tem que entender que o professor ele tem que ter mais autonomia, até mesmo para poder, às vezes, poder fazer uma cartinha. Lembra da antiga cartinha? Na minha época era muito comum. Eu recebia um monte. Toda semana o Jackson faz caligrafia, mas na época a gente sabe, mais de 20 anos atrás. Mas hoje em dia, o professor pode elaborar uma cartinha mais bem feita, chamar os papais, e os papais têm que estar abertos. Isso de desrespeitar professor, a gente tem que ter uma noção que o professor é a base. É o que vai estruturar, é o que vai fazer os nossos pensadores, é o que vai polir as nossas pérolas, que eu troco pérolas por cristais, mas é o que vai polir as nossas pérolas, as cristais seriam, né? As crianças seriam os cristais. Diamantes, no caso, eu troco pérolas por diamantes. Mas vai polir esses diamantes, como vocês falam. Então, os professores são muito mais, a gente tem que respeitar, entender. Lógico que tem professor e professor. Mas a gente vai saber no diálogo, no dia a dia. E para isso existe a coordenação. Então, às vezes, falta um engajamento maior das pessoas entenderem. Vai me falando uns minutos aí, Ju, para a gente não pular. Não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Uma coisa que você falou importante é sobre a Meire, que você falou que é meio que um núcleo de profissionais, né, especializados, não só de pedagogos, né? Mas tem outros profissionais envolvidos aí. Você não acha que Sim. se a gente tivesse também, se a escola tivesse um apoio também, né, de uma equipe multidisciplinar, então você acha que não seria melhor, assim, a gente ter um contato melhor com as crianças? Sim, seria. E uma das intenções do núcleo é essa, mas é porque eles não têm verba, não têm gestão qualificada para o ensino. A gente consegue ver, tipo, um profissional como a Meire dentro do núcleo. Eu não vou falar o nome de profissionais aqui, mas eu conheço vários. Eu cansei de ir para Brasília. No último vez que fui para Brasília ainda não estava pandemia. Mas quando reabrir de novo, eu vou para lá assim que der. Toda semana eu vou continuar indo. A última vez que eu fui, eu passei, meio que eu fiquei assim, eu fui na última palestra que a gente voltado para altas habilidades, educação especial, que foi inclusive com a nossa ministra ilustre, que ela falava coisa que não tinha nada a ver, mas vamos esquecer a ministra, porque a ministra em si lá não estava ajudando com nada. Porque o núcleo, a educação em si, ela não está por trás do Ministério da Educação. Por incrível que pareça, está no Ministério da Família, que inclui a educação por trás e o apoio. Então, esse governo ficou muito mais confuso o entendimento para esses apoios que deveriam ser dados pelo governo. A gente não está cobrando aqui o ensino, a educação, está nos pilares básicos da legislação. Está lá, escrito lá, direito à educação. Mas quando você vai aplicar isso, a gente não vê investimento, a gente não vê profissionais, às vezes, qualificados dentro do próprio núcleo. Eu não estou falando de nenhum, eu estou falando que eu sei que não tem, infelizmente. Ficam muito bitolados a pegar um grupinho muito pequeno de professores e fazer um trabalho. Funciona, ajuda, mas é muito pequeno, então, eles mesmos são muito pequenos também, então, entendeu? É tudo muito estrutural. A gente tem que mudar as políticas para as políticas funcionarem e esse engajamento ter mais efeito. Poder alcançar todo mundo, né, Jackson?
Sim. Tem mais coisa aqui, mais gente Pode falar. falando aqui. Vamos lá. Nossa, perdi aqui. Tem Ixi, nada, não. perdi o que eu tava lendo. A gente Eu acha. Aqui, ó. apertei aqui. Na minha escola tem 2 casos e os pais estão resistentes. Quem falou foi o Medeiros. Medeiros, sim, os papais ficam muito resistentes, mas parabéns por vocês, parabéns, provavelmente você é professor, ou trabalha na área da educação, ou conhece, parabéns você por estar falando isso, a gente tem que falar, porque os papais têm que entender que o professor, o aluno fica mais tempo na escola, lógico que agora em pandemia não está tendo como mensagem, mas o aluno fica mais tempo na escola, o professor às vezes consegue ter uma visão bem ampla daquele momento, daquele aluno, e são vários transtornos. A ansiedade, ela pode ser presente na infância, pode ter pré-depressão ali, pode ter um toque muito acentuado, pode ter um TDAH, entendeu? Então, assim, é muito importante ter essa abertura e vocês têm total apoio nosso e as mamães têm que mudar essa questão, assim, de entendimento. Ó, também a Grisele falou que falta também o conhecimento de outros tipos de transtorno. Em alguns casos, a confusão, por exemplo, TDAH e o autismo. Isso mesmo, é moto. Mas não é culpa sua. Ai, Assim. Não, mas tudo bem, já passou. O que acontece? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é confundido, minha Grisele Sutil, muito obrigado por colocar isso, não sei se eu falei se é Grisele Sutil, porque ele é diagnosticado em início, a pessoa vai sempre para o déficit de atenção e hiperatividade, mas o certo é diagnosticar o autismo para depois investigar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para não entrar em conflito, porque os dois podem ser ocasionados em conjunto. Isso mesmo, a criança hoje em dia pode ter autismo, TDAH e síndrome de Down. Olha só abrir 3, só para vocês assustarem um pouco. Ela pode ter autismo e TDAH, ela pode ter a deficiência intelectual e TDAH. Então, assim, tem muitas características. Ela pode ter o autismo de alto funcionamento e ter deficiência intelectual, que é o SAVANA de enquadramento ou o NANT. Entendeu? Então, assim, só para vocês terem um pouquinho essa racionalização de que os transtornos são muito mais amplos do que a Júlia falou no início. O autismo não é único, né? É um espectro. Ela falou muito bem. Acho que é isso. Eu falo muito, viu? Vocês deixarem, quem me conhece não, sabe. pode falar. Aqui, ó, tem mais gente falando aqui com a gente. Teve uma mãe que escreveu que o filho, a Eva, que o primeiro diagnóstico do filho foi TDAH e depois fechou TEA. Errado. É um Que foi isso que você procedimento errado. falou. Por normativas internacionais, pode pesquisar. Mamãe, não é o Jackson. Vou dar um exemplo. Eu tenho um doutor que eu gosto muito, que eu sempre faço live com ele, o Dr. Clay Britz. Ele tem um que ele fala só de TDAH. O Dr. Clay Britz, a gente até conversou sobre isso esses tempos atrás. É errado, porque você dá um impacto negativo, que o TDAH tem muitas características, e o autismo se camufla muito bem. E você começa a tratar muito o TDAH, e quando você vê o autismo, ele pode vir com uma comorbidade, uma condição coexistente. Quais são elas? Transtorno de personalidade, transtorno bipolar, transtorno narcisista, o TOD, o transtorno esquizoide, são vários que apresentam, principalmente também no autismo feminino, que camufla muito bem e às vezes passa despercebido também. Aí. Bom, vamos lá. Vamos ver se alguém. Falou sobre a Edna, falou sobre o uso do MChat. O protocolo que está revelando que aquela criança tem atraso no desenvolvimento. O uso do MChat para mostrar para os pais que não sou. Tá. Ela quis dizer o quê? Para os professores, será que eles conseguiriam usar o MChat para mostrar, para fazer uma triagem aí da criança e para poder mostrar isso para os pais? O que A você gente teria acha que ter. O professor tem capacidade. O professor hoje, eu admiro todo professor. O professor hoje ele vai se especializando, né? Ele vira um neuropsicólogo, o professor pode virar um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo. Então, dentro dessas características, para se fazer, precisa de uma especialização direcionada, que inclui a psicologia, nesse âmbito clínico ou educacional. Então, assim, para aplicar em si, o professor válido e seguro, o professor tem que ter uma das especializações.
Porém, visando um entendimento maior, uma harmonia entre as áreas, eu vejo que os professores com a educação poderiam se especializar, sim, futuramente, quem sabe, está aplicando. Pode falar. Ó, tá dizendo aqui restante, tá contagem regressiva agora, 14, Tchau. 13. Um grande abraço, Então, obrigado tchau, pela Jackson. oportunidade. Encerra antes, porque senão você perde o vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.